Olá, suave? Há 8 anos atrás, na Vila Sirup, os sinos eram tocados, pois os piratas estavam chegando. Porém, não se passava de um trote de Usopp, que até hoje, depois de crescido, fazia isso na cidade. Já Luffy e seus amigos, na sua jornada, tinham acabado de fazer a bandeira do bando do Chapéu de Palha, e Zoro diz que alguma coisa estava vazando no barco. E bom, Nami foi verificar e os instrumentos que ela usava para se comunicar com sei lá quem, acabou estragando. Então, chegaram à conclusão que teriam que arrumar um barco melhor e maior, e o destino seria as Ilhas Grego, onde lá teria a Vila Sirup. Já no navio do vice-almirante, levou os cadetes para aprenderem como trabalhar em navios, e Colby teve que melhorar o nó de Helmepo, que não gostou dele fazendo seu serviço. E o almirante chegou, e como foi Colby que fez aquele nó, estava muito bom, e ganhou a confiança do vice-almirante, e nem precisava mais ficar com os aprendizes por ali. Já que ele passou muito tempo em um navio, gerando um baita ciúmes em Helmepo. Já o bando do Chapéu de Palha chegou à Vila Sirup, e Zoro estava inconformado que o palhaço valia 15 milhões, e eles não trouxeram a cabeça dele. O problema é que todo mundo agora era furadito da justiça, e ele não conseguiria pegar essa recompensa, e Nami estava procurando um navio para se apoderar na vila. Já o palhaço conseguiu recuperar suas partes, e um mensageiro disse que um tal de Arlong queria vê-lo. Só que o palhaço não queria ninguém atrapalhando seu show, e já queria atacá-lo. Mas o mensageiro também era forte e habilidoso, e já colocou o palhaço para dormir. Já Nami contou para Luffy que na ilha eles eram especialistas em construir navios, então já que era assim, ele não queria roubar, e sim achar o perfeito para o bando do Chapéu de Palha. Só que Nami e Zoro sabiam que eles não tinham grana, e uma hora ou outra teriam que ver se a segurança era fraca. Até que Luffy achou um com o carneiro na proa e ficou maravilhado. E lá estava Usopp, que passou algumas informações para Luffy, que na verdade ele não era o verdadeiro dono, apenas limpava bostas de passarinhos nos navios, só que sua amiga era dona de tudo, e poderia conversar com ela para ver se desenrolava o navio. Jacob ganhou tanta confiança do vice-almirante, que até estavam jogando juntos. E Usopp levou o bando para a casa de sua amiga Kaia, e pela casa dela já mostrava que ela era muito rica, só que para os empregados, Usopp não era bem-vindo. Porém, a própria Kaia apareceu com seu mordomo, Clarador, que também não gostava de Usopp. Só que era aniversário de Kaia, e ela adorava ouvir as histórias dele, e como trouxe seu bando, ela convidou todo mundo para o jantar, com direito até tomarem banho e trocar de roupa e, mesmo o mordomo não gostando, era aniversário dela, e seria seu presente agora. Ela adorava Usopp e suas histórias malucas, apesar de estar muito doente. Ela sempre preferia estar com ele por perto, pois se sentia bem. Já Luffy não fazia a menor ideia do que vestir, e olha que tinha muita roupa por ali. E Nami tentava ser elegante, mas os dois manéis não entendiam muito de moda. Só que Luffy queria apostar com Nami, que conseguiria convencer Kai a dar a ele aquele navio, caso contrário seguiriam o plano de Nami, então roubariam um. Já o mordomo Clarador parecia protetor demais e sempre cuidava muito da senhora Kaia, mas nos preparativos da comida dela, parecia estar querendo envenená-la, e passou para os funcionários que aquela noite teria que ser perfeita. Jacob estava jogando e aprendendo como confrontar piratas, e tinha que tomar decisões rápidas e ganhando o jogo do vice-almirante e o deixando muito contente. O bando do Chapéu de Palha estava todos elegantes e curtindo a festa, até que a senhora Kaia apareceu. E Zoro sabia que tinha visto Clarador em algum lugar, mas não se lembrava onde, mas o mordomo disse que nunca esteve nos lugares que ele citou. Então o jantar foi servido e a senhora Kaia não podia comer nada que não tivesse na sua dieta, e sua sopa envenenada foi colocada na sua mesa. Só que Luffy precisava falar com ela, já que ela era dona de todos aqueles navios que estavam à venda, e segundo ela ainda não. Pois ainda era o Sr. Mary que cuidava de todas as finanças desde que sua família morreu, mas a partir daquela noite, todo o porto e os navios seriam dela. Então foi nessa que Luffy aproveitou para se apresentar. Ele disse que não era marinheiro, e sim pirata, junto com seu bando, e tinha feito muita coisa já, como lutaram, roubaram e saquearam, só que desde quando era criança sonhava em ser um pirata de verdade, e aquele navio com a frente de um carneiro era perfeito para irem até a Grand Line, achar o tesouro e ele se tornar o rei dos piratas. E queria saber qual a resposta de Kaia.
O mordomo achou um absurdo ter piratas por ali, e nesse momento ela começou a tossir. Passar mal. Então o mordomo a levou para os seus aposentos, mas a senhora Kai ainda insistiu que eles passassem a noite por ali. Luffy ficou confiante que seu pedido tinha dado o bom, e já realmente foi falar com o vice-almirante, e ele estava lá se divertindo e jogando, porém acharam um pequeno bar, e nele a bandeira do bando do Chapéu de Palha. Então, pela localização, provavelmente eles estavam na ilha de Serap. Então, para encontrá-los, enviou Kobe, que se mostrou inteligente, subiu sua patente de cadete, e ele teria a chance de mostrar o seu trabalho. Já Mary, o responsável por dirigir os negócios de Kaia, precisava falar com ela, mas o mordomo não deixava, pois ele achou muito estranho ela transferir os direitos de toda a empresa para Clarador, e isso não fazia sentido. Porém, no momento que ele iria falar com ela, o mordomo foi mais rápido. Na verdade, ele era um pirata e assassino impiedoso, e matou Mary antes que ele abrisse o bico. Já o palhaço Bug foi falar com Arlong, o pirata que valia mais de 20 milhões a recompensa, e parece que esse é um lance de hierarquia. Quanto maior o valor, mais importante é o pirata, e o palhaço não estava pagando tributo por estar andando em seus mares. E como ele tinha saqueado uma cidade e queria saber de suas ações, mas o palhaço disse que não era ele que estava desrespeitando Arlong, e sim um pirata de borracha chamado Luffy, que tinha roubado os mapas da Grand Line e estava atrás do One Piece, e se Arlong o deixasse sair, ele iria pessoalmente atrás do pirata e acabaria com ele sozinho. Porém Arlong não deu a resposta e por enquanto o palhaço voltou para o Sar. Já na mansão durante a madrugada, Luffy encontrou Zoro, que queria achar uma bebida e ele comida, e Nami por sua vez, fazer o que faz de melhor, ser mão leve, e acabou no quarto de Kaia, dizendo que estava procurando o banheiro, mas com aquela fronha cheia de coisas da decoração, não conseguiu disfarçar o que estava fazendo, então o jeito foi começarem a conversar, já que ela era muito rica e não compartilhava nada com ninguém, e pelo menos aquela noite tinha com quem conversar. Já Luffy e Zoro encontraram Yusuf com seus Tirlin na cozinha, e ele estava até animado por saber que estavam partindo em uma aventura, que gostaria muito de fazer isso, mas não fazia por causa de Kaia, que não eram namorados, mas sim super amigos, desde quando ela perdeu os pais dela, e ela também gostava muito dele. Era a pessoa que contava as aventuras e deixava ela feliz quando aparecia, aquela típica história de friendzone, sabe? Mas ok, Yusuf era muito bom de tiro, e Luffy achou aquilo maravilhoso. Ele diz que aprendeu com seu pai, um pirata chamado Yazoo, e Luffy o conhecia, pois era do bando de Sharks, o Ruivo Maldito, e era um cara gente boa, bom de tiro, e um pirata habilidoso, e saber disso deixou Yusuf animado. Só que Zoro queria mesmo era beber, e Yusuf disse que o levaria até a adega. E Luffy ficou lá para comer, justamente o veneno que era para a senhora Kaia, e assim que Zoro e Yusuf chegaram na despensa, viram Mary morto no chão, e pelo ataque que ele foi morto. Zoro já tinha visto isso antes, então Clarador apareceu e estava ali, e na verdade ele se identificava como Kuro, o capitão dos piratas do Gato Preto, e tinha uma recompensa de 16 milhões por sua cabeça, e fingiu sua morte para se infiltrar com aquela família rica. Só que Zoro agora estava a fim de ganhar uma recompensa, e só teria que lidar com um oponente extremamente rápido. O problema é que ele tinha alguns comparsas que derrubaram Zoro, e Yusuf deu um jeitinho de escapar, e Kuro queria que seus capangas se livrassem dos dois corpos para que ninguém achasse. Enquanto isso, Nami fez uma amizade que nunca teve com Kaia, e percebeu que era uma garota legal, porém rica e sozinha, e os capangas do Capitão Kuro jogaram Mary e Zoro no poço junto com suas espadas, e Yusuf não conseguiu ajuda de ninguém. Já que esse lance de dizer que tinha piratas na cidade ninguém acreditava mais, e isso foi desde quando ele era criança, que nem mesmo sua mãe doente acreditava muito em Yusuf, e desde que seu pai foi embora com piratas, acreditavam que os piratas estavam voltando, mas aquela noite ele teve quem acreditou nele, justamente Kobe, que chegou com os cadetes na cidade, melhor do que nada, só que aí dentro do poço, Haru no Azoro acordou ao lado de Mary morto, e agora teria que achar um jeito de sair daquele poço. E Yusuf explicou a Kobe que o mordomo Clarador era na verdade o Capitão Kuro dos Gatos Pretos, mas Yomepo interrompeu dizendo que isso era mentira, pois seu pai, Capitão Morgan, o mão de gancho, o matou, mas Yusuf insistia, pois lá também estava o pirata do chapéu de palha, o Luffy. Então, como Kobe também conhecia ele e era seu amigo, decidiu ajudá-lo. Já Nami achou o Luffy desacordado, pois tinha mandado para dentro uma panela de sopa envenenada,
e não conseguiu tirá-lo da mesa e teve que se esconder nos armários. E foi aí que ela descobriu que o mordomo e seus funcionários não eram bem quem estavam dizendo ser, e que Luffy na verdade tinha comido a sopa envenenada que era para a Sra. Kai, e segundo ordens do mordomo, eles teriam que jogar ele junto com outro de cabelo verde no poço. Mas nesse momento Kobe com a marinha chegou na mansão da Sra. Kai, e o mordomo iria cuidar de tudo. Então assim que atendeu a porta conversou com Kobe, que disse que estava investigando se tinha uma invasão de piratas ou não. E Yusuf disse que ele era o próprio pirata com lâminas nas mãos. Kobe verificou e não achou nada, e o mordomo disse que Yusuf era um mentiroso compulsivo. Toda a vila sabia que ele era assim, e ficou ainda pior depois que sua mãe morreu. Então Elmeipo disse que estavam perdendo tempo com Yusuf, e na verdade eles estavam ali atrás de Luffy, o criminoso do chapéu de palha. Então para o mordomo foi uma coincidência, pois ele estava na cozinha bêbado, e se a marinha quisesse levá-lo iria providenciar. Então disse aos funcionários para levá-lo até a porta, e já que estava envenenado, não acordaria, então entregariam ele para a marinha, e infelizmente Yusuf não tinha como provar se era verdade o que estava dizendo ou não, e Kobe não tinha mais o que fazer. Ele por sua vez precisava fazer mais algumas perguntas ao mordomo, e mesmo Nami acertando a funcionária em cheio, o mordomo disfarçou, dizendo que eles já estavam com o criminoso sob custódia, e ele tinha mais coisas para fazer. Já Zoro tentava sair daquele poço, mas suas tentativas foram em vão, e contando um pouco de sua história 7 anos atrás, Oronoa Zoro estava em seus treinamentos para se tornar um espadachim na Vila Shimotsuki, e ele estava levando uma baita surra de Kuina na frente do seu mestre, o Sensei Koushiro, e Oronoa Zoro ficou extremamente desapontado depois de perder a luta, e dizia para Kuina que não eram amigos, e que um dia se tornaria muito melhor que ela, e também seria o melhor espadachim do mundo, só não vencia ela, pois usavam espadas de madeira, e em uma luta de verdade com katanas ela perderia, então Kuina aceitou o desafio. Porém Zoro teria que estar preparado para ser uma luta até a morte. Ok, de volta ao poço, ele iria tentar outra estratégia. Já Usopp foi até o quarto de Kaia para avisá-la que estava em perigo, e que o próprio Carrador era o culpado disso tudo, pois ele não era um mordomo, e sim um pirata perigoso, que talvez quisesse todo o seu dinheiro, por isso estava tentando matá-la. Mas a Sra. Kai achou tudo aquilo uma loucura, e não acreditou em Usopp, dando até um tapa em seu rosto. Mas Usopp não iria sair do seu lado, pois queria proteger a garota, só que por mais que a garota ruiva estivesse solta na casa, chegou a meia-noite, e como Kaia completava 18 anos, era hora de Kuro agir, e junto com os outros piratas do Gato Negro, se rebelaram e trancaram a casa para não deixar ninguém escapar vivo dela. A Sra. Kaia agora acreditou, pois Nami entrou no seu quarto e avisou que ela estava em perigo, e que por todos esses anos, o pirata das lâminas nos dedos envenenou ela para ficar doente, e agora virou uma caçada dentro da mansão, pois os piratas estavam prontos, e segundo Kuro era hora de completar seu objetivo, só que os três passaram pelas paredes e a senhorita Kai acabou tossindo, e com isso Kuro a feriu, e sabia agora que era só uma questão de tempo para pegá-la. Já Zoro tentava subir no poço, e no seu passado ele enfrentaria Kuina, com suas 2 katanas contra uma apenas. Mas a garota era realmente superior e extremamente habilidosa, derrubou Kuro zoando ele por ter 2 espadas que não valiam nada. E ela realmente tinha razão, pois não serviu. Kuina era muito superior a ele e venceu facilmente Zoro, e o garoto derrotado agora queria que ela o matasse, mas ela tinha um coração bom e não fez isso, apenas o encorajou a ser o melhor espadachim do mundo, pois ele a venceria com o tempo e se tornaria um homem e sua genética venceria uma mulher. Mas Zoro fez uma promessa a Kuina, de treinar todos os dias com ela e os dois se tornarem os melhores, e aí sim um dia um se tornar o melhor espadachim e subiraria o outro. E esse foi o acordo que fizeram, se tornando grandes amigos desde então. Jacob disse ao Helmepo que não confiava no mordomo, mas ele por sua vez disse que ele era um puxa-saco, e que ele só estava nessa missão, pois o mordomo sabia que ele tinha ligações com o pirata. Só que nesse momento Luffy despertou e como estava passando mal, vomitou todo o veneno em Helmepo. Já a senhorita Kaia levou Nami e Usopp para o antigo quarto de seus pais, e estava extremamente triste por ter confiado no mordomo. Porém ali no quarto tinha uma das alavancas que liberariam as portas e ligaria a energia, só que estava meio enferrujado e precisariam fazer força. Já Zoro ainda no poço lembrou de um dos dias mais tristes da sua vida, de quando seu sensei, o Sr. Koshiro, disse que Kuina sofreu um acidente e infelizmente morreu.
deixou Ono no Azoro extremamente abatido, porém eles tinham feito uma promessa juntos, e no funeral ele pediu para o mestre poder carregar a katana de Kuina, pois ele tinha um objetivo com ela agora, de se tornar o maior espadachim do mundo, e ele deveria cumprir essa promessa por Kaia. Então seu mestre permitiu que ele ficasse com sua espada, e também foi o momento que ele finalmente conseguiu sair do poço. Já Luffy contou para Kubi que ele precisava voltar, pois o mordomo mataria Kaia, e ela era a única inocente nessa história, só que Helmeppo já estava querendo mesmo era atirar em Luffy, pois ele seria executado de qualquer forma. Mas foi impedido novamente por Zoro, que o apelidou de Tijolinha, e o derrubou com apenas um soco. Luffy precisava salvar seus amigos e mesmo Kubi, sendo da marinha, não conseguiu impedir, e eles foram para a mansão novamente, e por lá o pirata maligno entrou na sala, onde os três estavam escondidos. Precisavam ficar quietos, pois Koro era muito perigoso, e se encontrasse alguém mataria. Nesse momento Luffy e Zoro chegaram na mansão, e cada um foi para um lado. Zoro encontrou os piratas do Gato Negro. E enquanto isso o mordomo achou Nami e a senhorita Kaia. O Zoppo tentou atacá-lo, mas o Sweet Link não surtiu efeito, e o pirata o atacou, e, nesse momento que iria completar o seu plano e matar a senhorita Kaia, Luffy apareceu, esticou seu braço e impediu que o pirata matasse seus amigos. Mas apesar de Luffy ser feito de borracha, não acertou os golpes em Kuro dos 1000 planos, e suas lâminas afiadas eram capazes de feri-lo. Já Zoro acabou perdendo sua espada mais importante, mas isso só motivou a lutar ainda mais. Foi rápido e habilidoso e conseguiu recuperá-la, e na sequência vencer os piratas do Gato Negro. Já Luffy, para vencer Kuro, precisava ouvir os seus passos, e se concentrando e ficando quieto, isso funcionou. Agora só precisava esquivar das lâminas do pirata maligno e segurou os seus braços e usou sua técnica do Gomu Gomu no Kami, que na verdade é uma super cabeçada, enviando ele para fora da casa. Seus amigos ficaram felizes por sua vitória, e agora a marinha cuidaria dos piratas do Gato Negro, mas eles também eram procurados e não podiam ficar ali, e nessa a senhorita Kaia deu a eles o presente, justamente o navio que Luffy escolheu, e segundo ela, Mary tinha cuidado muito bem daquele navio, então, em memória dele, Luffy colocou o nome do navio, o de Going Mary. E o pirata de borracha, como sempre muito feliz, e fez o convite a Yusuf para ir com eles, pois precisava de um atirador bom. Igual o pai dele foi, e mesmo ele dizendo que precisava ficar na vila e cuidar da senhorita Kaia, ela o incentivou a ir e quando voltasse, contasse as histórias reais do capitão Yusuf, dando um beijo nele de despedida, e assim os piratas do Chapéu de Palha conseguiram seu primeiro grande navio, e Luffy como sempre bem animado, seu destino agora era Grand Line. Já o pirata Kuro não foi preso e escapou em um bote para o mar, e Kobe ficou se cobrando pelo erro, porém o vice-almirante disse que ele fez um bom trabalho, pois conseguiu expulsar o navio dos piratas para o mar, e Yusuf fez uma bandeira e queria ser o novo capitão do navio para contrariar Luffy, que agora ficaram discutindo quem era o capitão ou não, mas Luffy disse que agora seria moleza, só que bem nesse momento a Luffy começou a atacar o Gomari, e quando Luffy olhou pela luneta, surpreendeu a todos, pois o vice-almirante era seu avô. Mas ok, para entender essa história, quando Luffy era um garoto, ele tinha feito seu primeiro barquinho pirata, e seu avô não gostou nada disso, disse que na verdade queria que ele fosse um marinheiro, mas Luffy insistia em ser pirata, então seu avô destruiu seu barquinho, e disse que o treinamento dele começaria naquele dia, levando o garoto na barra com ele, e agora na mira dos canhões do vice-almirante, Luffy queria era mesmo lutar contra a marinha. Mas apenas Nami sabia navegar em um barco, e os outros não faziam a menor ideia do que estavam fazendo, e para o vice-almirante estava fácil demais derrubar aquele navio, tanto que jogou uma bala de canhão com suas mãos, mas Luffy se encheu de ar e a bala de canhão voltou para o navio, acertando o mastro da frente e coube até salvar o Helmeppo, e isso atrasaria a marinha, e agora Nami navegaria a todo plano, e os piratas ficaram contentes por se salvarem e desapareceram na neblina. E Luffy agora estava meio chateado com o lance do seu avô ter aparecido, mas algo o animou, e os outros até acharam que ele tinha levado um tiro na cabeça, mas foi sentindo esse cheiro que guiou o Golden Mary e chegaram ao Baratie, um restaurante para viajeiros, marinheiros e até piratas, só que estava lotado, e o plano de Luffy era comer que bom, para conseguir uma reserva só dali alguma semana, e o lance de dizer que Monk D. Luffy seria o futuro rei pirata também não funcionou. Nami então pagou uma mesa. E eles não sabiam que tipo de comida encontrariam ali, mas estavam com fome,
e era nessa cozinha que Sanji, um habilidoso cozinheiro, fazia pratos elegantes para o barateiro, mas o chefe Zaf da perna de pau não gostava que ele cozinhasse desse jeito. Segundo ele, esses pratos iriam espantar os fregueses, só que Sanji estava de saco cheio de servir costelas, e acabou brigando com o chefe de cozinha e ele o mandou limpar as mesas. Porém, como garçom, ele apartou uma briga no restaurante. Usando suas habilidades de artes marciais apenas com os chutes, Luffy já achou o garçom interessante e ele serviria o bando do Chapéu de Palha, e ele já ficou dando umas chavecadas em Nami por achar a senhorita bonita, e todo mundo por ali ficou zoando ela agora. Já o vice-almirante queria que consertasse e limpasse aquela bagunça, mas não queria reforços, pois fez uma ligação para um caçador de recompensa chamado Miel, o pirata habilidoso que já teve sua recompensa cancelada pela marinha e estava passando o cerol fininho em uma batalha de piratas, e o vice-almirante tinha uma missão para ele. O tal de Luffy, um pirata de borracha que não era lá grande coisa. O lance que esse pirata era tão poderoso que ninguém conseguia pará-lo, fora que parecia um navio no meio com apenas um golpe, e ele estava caçando um tal de Krieg, um cara especialista em armas. Mas Miel cortou suas balas e na sequência matou o pirata, aceitando a missão de recuperar o tal pirata de borracha que por sua vez estava enchendo o bucho e tomando leite comemorando a vitória, que não foi bem lá uma vitória, segundo Nami. Um desastre total, pois ninguém sabia fazer nada, fora que também tinha informação que o vice-almirante era avô de Luffy, mas a conta chegou na hora e Luffy pagou com uma assinatura. Então o chefe do barateiro foi falar com ele, dizendo que ali não pendurava contas e também aquele papo dele ser um dia o rei dos piratas não colou. Então o chefe levou Luffy até a cozinha e ele iria lavar pratos para pagar a conta e Sanji apareceu já querendo voltar para a cozinha. Mas o chefe também não queria ele fazendo aqueles pratos diferentes em seu restaurante. Quando Luffy provou o prato, adorou e viu que Sanji era muito talentoso. Nami estava meio preocupada com Luffy, ou porque ele escondia a informação sobre o vice-almirante. No entanto, ela também tinha seus segredos e no bar, depois de pedir uma garrafa de rum, queria saber de uma rota segura para as Ilhas Konomi. Então o pirata no bar disse a ela que levaria ela pelo preço de 6.000. No entanto, ela não levaria seus amigos e iria sozinha abandonando o bando. Já Kobe perguntou a Helmei por quem era o tal de Miel. Ele explicou que era o melhor espadachim do mundo. Ninguém era melhor do que ele com uma espada e que Miel também era um Shichibukai, um dos 7 piratas mais poderosos do mundo, que fizeram um acordo com a marinha para deixá-los livres para fazer suas coisas de pirata. Em troca, a marinha pagava alguns trabalhos. Era assim que o mundo funcionava e Kobe tinha ainda muito o que aprender. Já Luffy, no seu trabalho de lavar pratos, conversou com Sanji, dizendo que a comida dele era maravilhosa e adorou, e que ele deveria cozinhar em outros lugares. Bom, seu maior sonho era de ser o maior cozinheiro dos mares e até já tinha ouvido falar de um lugar onde tinha peixes, algas e especiarias raras que nunca ninguém viu e provou, e esse era o seu maior sonho: conhecer e se tornar o maior cozinheiro. Luffy, como sempre, o encorajou a sair em busca do que desejava e nesse momento um homem entrou na cozinha pedindo comida pois estava faminto e Sanji não pensou 2 vezes e já fez um arroz com carne para ele e mesmo o chefe o expulsando da cozinha. Fez isso para ajudar a alimentar o indígena. Luffy viu que ele tinha um coração bondoso e já que o chefe não reconhecia seus talentos, ele tinha que entrar para o bando do Chapéu de Palha e ser o cozinheiro do navio que iria sair em busca do Homem-Peixe. Só que o homem ali sentado diz que foi da frota de piratas onde o capitão estava determinado a encontrar o tesouro do Gold Roger. Só que a Grand Line foi a ruína deles e perderam mais de 50 navios e ele foi o único sobrevivente. Já Usopp dançava e se divertia e Nami e Zoro começaram a brincar de acertar sobre a vida um do outro, onde descobriram que Zoro só teve uma amiga em sua vida e ela nunca teve ninguém. Jacob foi falar com o vice-almirante sobre as leis não se aplicarem a todo mundo e o vice-almirante explicou que já tentou ser assim ingênuo e seguir as regras, mas o mundo mudou e se ele quisesse continuar sendo marinheiro teria que se adaptar a essas novas regras. Já Usopp bêbado começou a contar vantagens sobre ele ser o melhor atirador de Astro Block e que acabou com o navio da marinha. O problema é que ele estava contando isso ao lado de Milhau e ele queria saber se Usopp era o capitão. Mas ela explicou que não, que o capitão oficial era Monkey D. Luffy, então ele mostrou a cara. Só que Zoro o reconheceu na hora, sabia que era Drácula e Milhau, o maior espadachim do mundo e era uma honra conhecê-lo, só que não queria apenas bajulá-lo e sim desafiar Milhau a um duelo até a morte, pois esse era o seu grande sonho, matar o maior espadachim do mundo e se tornar o maior. E mesmo sem acreditar muito, Milhau aceitou,
e ao amanhecer mataria Zoro e levaria o capitão do chapéu de palha. Luffy ainda continuava na sua tarefa de preparar pratos e depois de quebrar alguns ele confrontou o chefe, dizendo que Sanji não iria desistir dos seus sonhos por causa dele, que até era um cara bom que fez comida para o mendigo naquela cozinha e isso era ser bondoso. Porém o seu bando chegou e Nami estava preocupada, tanto por Luffy, pois o seu avô misterioso mandou um Shichibukai levá-lo, quanto por Zoro, que desafiou ele em uma luta até a morte e sabia que Zoro era bom, mas era uma mosca para Milhão. Porém esse era o sonho dele de se tornar o maior espadachim do mundo e só faria isso se matasse Milhão. Luffy disse que não poderia impedir os sonhos de ninguém e Nami se importava, pois acreditava que ele era seu companheiro, mas nas palavras de Zoro, nem amigos ela tinha, porém ela ficou irritada e iria deixar o bando do Chapéu de Palha e iria partir com aquele pirata para as Ilhas Konomi. E Zoro se preparou para o desafio contra Milhão, que achou estranho a marinha mandar ele pegar um inseto como Luffy. Mas era hora da batalha contra Zoro e para essa luta ele usaria apenas uma pequena adaga, que estava em seu crucifixo, dizendo que não caçaria um coelho com uma bazuca e não ia precisar de muito para lutar contra Zoro. Então Zoro se preparou com suas duas katanas e foi para cima dele, mas não conseguiu acertar nenhum golpe em Milhão, pois o Shichibukai era muito ágil, habilidoso e entendia que a luta não era apenas força e estava até brincando com Zoro até que se cansou e enfiou a adaga em seu peito. E todos do Chapéu de Palha estavam vendo até Nami que voltou pelos seus companheiros. E Zoro só continuava pela promessa que fez. Então reconhecendo a bravura de Zoro, Milhão daria a honra de morrer pela Yoru, uma das espadas mais poderosas do mundo. Zoro colocou a katana de Kuina na boca para receber o ataque de Milhão. Zoro até girou suas katanas e foi para cima, mas nesse ataque as espadas dele foram partidas, e como era uma desonra ter uma cicatriz nas costas, esperou Milhão matá-lo. Então ele deu um golpe único em seu peito fazendo Zoro cair e Luffy correu até ele nessa. Ele perguntou a Luffy qual era seu objetivo. Ele disse que era ser rei dos piratas e o Shichibukai achou interessante sua ambição, que talvez até conseguiria, pois o mundo precisava de mais jovens loucos como ele. Então disse a Zoro que ainda estava cedo para morrer e quando se tornasse mais forte era para procurá-lo e assim teriam uma nova luta, indo embora sem levar ninguém. E Zoro estava perdendo muito sangue. Achou que Luffy ficaria desapontado se ele não se tornasse o maior espadachim do mundo, mas em suas palavras de amigo Luffy disse que ele não desapontava, pois era seu primeiro companheiro, então fez um juramento que até encontrar Milhão nunca mais perderia nada e se tornaria o melhor espadachim, derrubando sua espada e desmaiando por perder muito sangue. Terminando assim os episódios 3, 4 e 5 de One Piece, série da Netflix de 2023, o próximo vídeo espera você. Este foi o canal Sem Filmes Sem. Olá suave, fui.